Olá, amores, muito bem-vindos à nossa live hoje aqui do Reflexões sobre o Despertar Espiritual, com o querido André Salles, diretamente dos Estados Unidos para nós, trazendo muitas reflexões e novidades. Bem-vindo, André! Bem-vindo a todos, né? Muito obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade da gente conseguir aprender, né? Conhecer as informações referentes ao despertar, né? Esse novo despertar da humanidade, despertar espiritual. Eu venho aqui mais para aprender com vocês do que para passar, né, informações, e simplesmente eu passo as coisas que eu tenho, né, de informação, mas eu mais estou aqui para aprender com vocês do que para passar. A gente está aqui para conversar juntos, né? Para aprender juntos. É uma troca, né, André? A gente fala do que sabe, os outros trazem o que sabem. A gente aqui também faz essa troca e está tudo certo, porque é isso que a gente se propõe, né? A sermos essa contribuição. E ótimo! Oi, Angel, bem-vinda. Então, vamos falar um pouquinho. A gente vai falar de três coisas diferentes. A invocação. Vou fazer a invocação primeiro. Deixa eu só passar, porque me pediram para fazer uma chamada, né, da invocação. Né? Deixa eu só fazer aqui uma orientação que eu tive foi de todas as vezes que a gente iniciar, que a gente possa elevar nosso pensamento ao Criador, né? E que a gente possa pedir proteção para essa sala virtual e para todas as pessoas que estão aqui presentes, tá? E as que foram entrar também. Então, para fazer isso, eu busco fazer a grande invocação, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar o ar profundamente, como se estivesse entrando essa cor do céu, esse azul clarinho do céu. Deixa ele passar por todo o seu corpo, pelo pulmão. Ele vai sair um azul anil, que é um azul bem escuro já, limpando tudo aquilo que a gente tem pelos nossos joelhos, tá? Então vamos lá, vamos inspirar. Deixa ele circular por todo o corpo e aspira. Mais uma vez. Aspira. Vamos inspirar mais uma vez. Enquanto a gente faz isso, vai visualizando no nosso chakra frontal uma luz que ela tem um movimento e é dourada, uma luz redondinha, como se fosse um farol, tá? Mais uma vez a respiração. Isso. Vamos levar nosso pensamento ao Criador. Pedir proteção ao Arcanjo Miguel. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que a força crística retorne à terra. No centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos de raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz e feche as portas onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Voltando. Agora sim. Podem abrir os olhos. Aonde você foi, Beth? Eu te disse, te avisei que eu abro portais, eu te avisei. Mas tudo bem. Eu fui e voltei. Bem-vinda, Sônia, Estela. Prazer ter vocês aqui com a gente nesta tarde de quarta-feira, dia da comunicação.
Exatamente. Lembra que estudamos na aula passada? Um dia propício para a gente divulgar as nossas coisas, para comunicar, para conversar com as pessoas que a gente tem dificuldade para conversar, enfim, da aula passada. Tem alguma pergunta da live passada que nós fizemos que você quer colocar aqui hoje, antes da gente iniciar os nossos trabalhos com os temas de hoje? Você está falando comigo ou com o público? Com você, com você. Você voltou? Tem certeza que você voltou? Eu falei para você que você ia para lá. Quer compartilhar? Você quer compartilhar conosco alguma coisa? Não, tá tudo certo. Às vezes eu vou, mas eu não sei onde é que eu estou, não. Eu só sei que eu vou para as naves, estou lá com meus amigos, está tudo certo. Assim é. Eu já relaxei. Você lembra da pergunta que teve, que ficou da live passada, que você quer trabalhar hoje? Ou já posso... Eu acho que a gente pode começar fazendo um vínculo, né, com a live passada. A gente pode começar falando dos portais, né? Já que a gente está falando das energias, dos dias da semana, da Lua. Então, a gente está num período muito propício aos portais, né? Muitos portais se abrindo no dia 1º, se abriu no dia 30, teve o Conselho Kármico no dia 1º, né? A gente teve portais abertos, a gente sabe que esses primeiros 7 dias tem muita energia sendo movimentada. A gente teve o portal agora no dia 3, que eu fiz uma sessão, foi do portal da Lua Cheia, uma Lua... Lua cheia em Câncer. Não me lembro se era a Lua Azul, que a gente fez. Dia 7, amanhã, a gente tem outro portal, né, que é o portal 777, né, que traz consigo uma energia muito forte. E a gente ontem estava conversando, né, justamente, você citou esse portal, essa energia dos portais, e a gente podia começar por aí. Ok, então para as pessoas entenderem, né, a questão da energia dos portais, né? Dentro da numerologia cabalística, né, os números eles têm uma importância muito grande, né? Todo mundo sabe que muitas pessoas que fazem numerologia ou até mudam de nome, porque dentro de todo o trabalho que é feito com o nome, o que importa é a energia de cada letra. E a energia de cada letra significa a energia de cada número. Então, os números eles são muito importantes, porque eles retratam a fisicalidade da energia da geometria sagrada. Tá? Então, por exemplo, 3 é o triângulo, que é a geometria sagrada. Tem uma importância muito grande. O 6, né, o hexaedro. Então, cada figura da geometria sagrada é retratada com números, né? Isso é uma coisa muito antiga, desde a época de Pitágoras, a gente tem mais ainda esse estudo da matemática. Mas quando você tem especificamente datas, né, que dentro da sua composição dia, mês e ano eles têm o mesmo número, isso significa que essa energia é potencializada a 3. Então, antigamente não se falava muito dos portais, apesar das pessoas que já trabalhavam com numerologia, com cabala, etc., saberem da importância disso, não era tão abrangente o estudo dos portais. Hoje a gente vê uma demanda muito grande das pessoas falando assim, não, porque agora tem um portal tal, depois tem um portal tal, aí tem um portal do leão, e tem um portal não sei o quê. Porque hoje, com o advento da tecnologia, da internet, ficou mais fácil transferir essa informação, tá? Não é que é algo que foi inventado agora, é algo que já existia desde séculos passados, né? Desde que a humanidade é a humanidade. Então, assim, essa energia que está sendo emanada para a Terra, através do grande Sol central, através do nosso Sol, através da posição dos planetas, como eles estão, eles emanam uma energia específica com essa data. Especificamente agora, tem o dia 7/7 de 2023, que é 7. Ou seja, tudo que é o número 7, certo? Ele tem uma energia do mago, do criador, do conhecimento místico, do conhecimento da expansão, de tudo aquilo que não está dentro do nosso conhecimento natural, dentro do nosso conhecimento físico, né? É quando a gente potencializa a nossa capacidade de realização de coisas na nossa vida. Então,
olha que interessante, né? Nós estamos passando por um período energético muito legal e muito forte. Primeiro, houve uma série de mudanças na ressonância Schumann, alguns meses atrás, acho que o mês passado, certo? Depois nós tivemos, logo na sequência, solstícios. Solstício do inverno, aí no sul, solstício de verão aqui no norte, certo? Que também a gente pode falar, vamos falar outro dia depois sobre solstícios, que são importantes, são datas importantes, tá? E logo na sequência, a gente já tem a lua cheia de Câncer, que traz essa coisa da intuição do canceriano, da introspecção sob o ponto de vista de saber, dentro da minha vida, quais são as coisas que eu preciso mudar, porque a lua cheia de Câncer, que é essa que apareceu agora dia 3, ela traz essa informação para nós, né? É uma lua que nos propicia entrar dentro desse ser que eu sou e revelar as coisas que não são positivas para que eu possa mudar, tá? Se você sabe o canceriano, normalmente o canceriano é uma pessoa um pouco mais chorosa, né? Um pouco mais chorosa, é uma pessoa que sabe, sempre está sendo nesse faz, mas tem uma intuição muito forte, tá? Tem uma intuição muito forte, né? Até porque ele recebe um pouco dessa intuição do geminiano, que é uma tendência energética que vai caminhando para o canceriano, certo? Então, a gente tem a lua cheia em Câncer, agora, nesse exato momento, certo? E nós temos agora o portal 7/7. Essa data, esse número 777, ele vai se repetir nesse mês, no dia 7, depois ele repete dia 16, e depois ele repete dia 25. Então, o que a gente entende disso, tá? Depois, dentro da vivência do dia 7, a Beth vai falar, né, dentro da vivência do portal, ela vai falar exatamente o que significa cada um e a importância de cada um. Mas, basicamente, para a gente entender alguma coisa, é uma força energética que está vindo agora, nesse primeiro momento, para estabelecer aquilo que eu quero, sobre o conhecimento místico, sobre o conhecimento meu interior, em que eu possa lançar essa força para o universo no dia 7. Ao dia 16, eu vou firmar essa energia, e no dia 25, eu vou concluir essa energia na minha vida. Então, são 3 oportunidades que a gente tem de utilizar essa energia desse portal, ok? Existem muitos portais, tá? Existe o portal do leão, cada portal são datas específicas com números específicos que a gente pode buscar essa força, essa energia. São datas que naquele momento, se eu busco essa informação e eu trago isso para mim, para fazer a minha revolução interna, eu tenho mais facilidade de compreender, de absorver, tá? E, naturalmente, o que acontece? Como a energia, ela emana para todos da Terra, ela emana para todo mundo recebe a mesma energia do portal 777. Você não precisa saber que existe um portal, mas a energia que está sendo emanada é justamente isso. Então, acontece que as pessoas começam a ter mais intuições nesse dia, elas começam a reflexionar sobre as coisas da sua vida, sem necessariamente saber que está desperto, que tem um portal, etc. Porque a energia, ela funciona para todos, né? Cada número tem uma força. Até combinando com a Beth, um dia a gente vai falar um pouquinho sobre cada número, porque isso é muito importante, tá? Se você for, por exemplo, na Tábua Esmeralda de Thoth, e você ler a Tábua Esmeralda, o que significa, você vai observar que ali ele está falando sobre os números. E ele chama os números de deuses. Então, cada um tem um significado, né? Muito importante. Fala, Beth, um pouquinho sobre os portais. Fala um pouquinho sobre essa vivência que você vai fazer dia 7, que eu vou participar também, que eu quero estar aí como ouvinte. Aqui as pessoas que estão aqui, algumas delas já fazem parte desses portais comigo, ó, há muito tempo. Nos portais, principalmente nos numéricos, como esse que ele citou, né, que são mais fortes. 777, né? Dia 7, dia 16 e dia 25. A gente tem as sessões energéticas.
onde a gente trata um tema, aquilo que está sendo aberto pelo portal, e depois a gente recebe canalizações, e nessas canalizações os seres das estrelas trazem as liberações, toda um processo de liberação a nível celular e a nível atômico, ao mesmo tempo em que eles fazem as ativações do nosso DNA e da nossa memória cósmica. Também eles procedem ao nosso alinhamento, né, com o nosso eu superior. Então, esses são trabalhos, né, que eles trazem a partir das tecnologias e conhecimentos avançados que têm. Eu nunca sei quem vai falar nos portais, né, de quem vai ser a canalização, que tipo de processo eles vão trazer, mas eles sempre vêm, eles sempre trazem, às vezes, mais de um. Né? Eu já vivenciei nesses portais energias indescritíveis, né, deles ancorarem a energia cristalina, né, o coração diamante, né? Os portais de leão, eles são fortíssimos. No próximo mês a gente tem portal de leão, a gente trabalha a energia de leão no dia 8 e no dia 11. Né? Só participando para você sentir, né, como é que essa energia funciona em nível de liberação e de transformação na vida das pessoas. Esse portal especificamente de 7/7 aqui de julho, né, desse momento que nós estamos vivendo, ele vai trazer uma energia onde você pode se conectar a Orion, tá? Por quê? Esse portal de 777, ele está conectado ao alinhamento planetário exatamente quando foi construído as pirâmides de Gizé, o complexo das 3 pirâmides, tá? Que estão alinhados no que a gente chama no céu do cinturão de Órion, tá? Ele abre uma conexão energética e espiritual direta com os seres de Órion. Então, o que a gente tem nessa oportunidade desse mês é nos conectarmos com esses seres de Órion, com essa energia de Órion, para que a gente possa absorver isso. Nós já temos isso no nosso DNA, né? Nós temos no nosso DNA a raça de tudo aquilo que é vivo no universo, especialmente das raças pleiadianas, sirianas, arturianas e esse portal de Órion, tá? Existe uma outra pessoa chamada Ricardo Gonzalez, eu não sei se vocês já conhecem eles, mas o Ricardo Gonzalez, ele é um estudioso, e ele fez especificamente uma experiência na pirâmide de Gizé, na Grande Pirâmide, em um desses portais, com um pequeno grupo lá dentro, onde ele tinha que estar na câmara do rei, e ele deitou na parte de cima da tampa do sarcófago, que é de quartzo, tá? E fizeram uma meditação ali, exatamente no momento onde existia o alinhamento de todos esses planetas, tá? Segundo o Ricardo conta, ele foi levado a uma condição de observador de Órion. É como se tivesse uma conexão direta entre essas pirâmides e Órion, e ele foi levado a uma antessala, que não era na Terra, era em Órion, onde ele conseguia ver toda a história da humanidade, toda a história que existiu em Órion, e a partir dali ele começou a entender tudo o que havia acontecido dentro de todo o processo da história da humanidade e da Terra. Então, em uma meditação, essa condição espiritual de projeção dele se projetou até essa sala e para ele foi passado essas informações. Não pôde sair dali, não pôde ver Órion, a cidade em si, porque simplesmente era uma sala de projeção. É como se fosse uma sala de visualização da história de Órion e de tudo o que aconteceu, inclusive da guerra de Órion, tá? Tem uma série de coisas que um dia a gente pode falar aqui. E voltou, né? E existem vários relatos de pessoas que em determinados lugares do mundo, em vórtices, como as pirâmides do Egito, nos templos que estão no Peru, né, no Machu Picchu,
em vários lugares, na Austrália, existem vórtices de energia, onde essas energias são mais fortes, a gente consegue captar essas energias, né? Então, são lugares específicos. Misticamente, muitas bases americanas e russas estão em lugares de conjunção energética e vórtex. Né? Misticamente não é, todo mundo sabe o que é, porque ali tem mais concentração energética. Né? É como se tivesse um chakra da Terra e você tem os alinhamentos dos chakras que transpassam em portais energéticos. Né? Então, é como nós, certo? Nós temos os chakras principais, que são 7 chakras principais, mas ao longo do nosso corpo a gente tem meridianos, tá? A gente não pode esquecer disso. Da Terra, linhas lei. Exatamente. Então é como se a gente começasse a vibrar e a nos conectar a esse grande universo Gaia em fusão. Quando a gente faz isso, a gente começa a ascender a uma condição de conhecimento mais elevado daquilo que a gente percebe, né? Eu me recordo quando eu fiz uma experiência de ayahuasca, né? Em que era uma noite de lua cheia. Então eu estava deitado no colchão e literalmente eu fui até a lua, ou a lua veio até mim, né? E eu comecei a realmente reconectar e ver muitas vidas passadas do que havia acontecido, sempre na frente de grupos, de grandes grupos, como um líder espiritual, como um líder de conhecimento. Então, essa experiência ela foi única para mim, porque eu pude visualizar essas situações, né? E aí, ali, nesse lugar, era um vórtice de energia, né? Então, foi uma experiência única para mim, e é importante que a gente entenda isso, né? Falando um pouco mais de portal, você quer conversar um pouco mais de portal? Porque eu já vou engatar com essa mesma fala uma outra coisa que faz parte, que é a sincronicidade, que é muito importante. Nós temos essas linhas leis, como ele falou, e temos os pontos, né, onde elas se cruzam, onde há portais. Só que há aquelas que são menos intensas e aquelas que são mais intensas. Né? Então, nós temos vários monumentos conhecidos nossos, que eles são naqueles locais específicos e não foram construídos ali por acaso. Né? As pirâmides, elas têm lugares que as coordenadas delas são perfeitas para fazerem alinhamento. Por exemplo, as pirâmides, elas estão alinhadas com Sírios, né, no Portal de Leão. Né? Elas estão exatamente alinhadas. Quem fala muito sobre os portais, tem um vídeo na internet de Drunvalo Melquisedeque. Conheço. Um vídeo bem antigo. E ele explica, né, a construção desses monumentos, né, quem está por trás da construção desses monumentos, o porquê da construção desses monumentos, nesses pontos chaves da Terra, né, que é um alinhamento externo com um alinhamento interno do planeta, para a gente poder captar mais energias e fazer um alinhamento mais efetivo. É muito legal o trabalho dele. Ele tem um livro que eu gosto muito, que é Vivendo no Coração. Eu falei um pouco na live. A Flor da Vida. A Flor da Vida, exato. Ele tem o Duval do Melquisedeque, ele é vivo ainda, né? Aliás, o Duval do Melquisedeque é um caso de walk-in. Você sabe disso, né? Ah, não sabia, não. Ele é um caso de walk-in. A história dele é justamente essa, tá? Ele entrou já em um corpo já desenvolvido. Ele não podia vir como criança porque não tinha como passar isso. Depois, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Melquisedeque, ele fala muito sobre essa questão, né, da flor da vida, que é uma base de conhecimento. Ele fala sobre a importância dos átomos, como se multiplica a vida, qual é o processo de multiplicação da vida, né? Ele fala uma coisa bem interessante, que é, um dia eu quero trazer isso aqui para vocês, que é o que a gente chama da rede crística, tá? Sim. Na história da humanidade, das 7 raças raízes, tá? Que é a história da formação da humanidade, muitas coisas aconteceram, tá?
existiam raças que já estavam aqui e raças que foram semeadas aqui. Isso. Nós fazemos parte das raças que foram semeadas aqui. Depois disso, vieram algumas outras raças, como os hebreus, e toda a parte ocidental, dos japoneses, chineses e tal, é derivadas de Orion. Então, ou seja, são raças que vieram para esse planeta no sentido de multiplicação de raças, de multiplicação de DNA e de sementes. E aí, nessa época, só dando uma pincelada no que a gente vai falar mais para frente, porque é bem complexo, isso envolve um estudo das literaturas indiana, de Confúcio, tem uma série de coisas que estão envolvidas aí, mas basicamente o que o Melquisedeque ele fala? Que a raça, em um determinado momento, a raça humana, ela foi evoluída para deixar de ter uma altura grande, porque éramos gigantes, e passarmos a ter uma estatura menor, e desenvolver a nossa parte cerebral, que é o terceiro olho. Né? A partir daí, nós começamos a viver uma coisa que ele chamou de individualidade. Nós éramos seres, na época de Lemúria e Atlântida, que éramos seres assexuados. Nós podíamos reproduzir, porque nós tínhamos a parte masculina e feminina juntos. Nós podíamos gerar um outro ser por nós mesmos. Tá? A partir do momento em que o homem ele começa a ter a visão, né, do terceiro olho, e ele começa a mudar esse aspecto, ele faz como uma divisão dele mesmo, como um complemento dele mesmo, sob um ponto de vista masculino ou feminino. É como se ele se multiplicasse. E a partir daí, as reproduções sempre foram feitas de forma sexual, e não de forma sexuada. Desde esse momento em que houve essa divisão, em que Helena Blavatsky chama-se de heresia da separatividade, o homem ou a mulher buscam a sua alma, né, a sua alma divina, a sua chama gêmea. A chama gêmea é diferente de complemento divino, tá? Um dia eu vou trazer a Ana aqui para falar sobre isso. Então, há essa situação. Mas, por que eu estou falando isso? Quando a gente vivia em harmonia nesse sentido, vieram o que a gente chama de raça de Marte. A raça de Marte, como o próprio nome já diz, nas terças-feiras, vamos dizer assim, né? Martes, é uma raça de seres extremamente, não vou dizer agressivos, mas extremamente masculinizados, ou seja, com a energia masculina muito mais evidente, muito mais fogo, muito mais intenso. E eles encontram uma quantidade de seres em equilíbrio e começam a distorcer essa humanidade. E eles trazem algumas técnicas de Marte, que é a construção de determinadas cidades marcianas aqui, que deturpam o conceito que estava harmonizado entre multidimensionalidade que existia aqui na Terra, a ponto de quase destruir a Terra, como fizeram com Marte. Quando aconteceu isso, ok? Thoth, que era um dos grandes sábios egípcios, mais 2 grandes sábios egípcios, foram em um ponto específico no Egito e lançaram mão do que eles chamaram de uma rede crística, uma rede de proteção energética crística, para restabelecer a harmonia na Terra. Isso existe desde essa época, e essa rede crística ela vem sido refeita, restabelecida, e hoje essa rede crística é a que protege espiritualmente e energeticamente a Terra de todas essas situações que a gente vive aqui internamente, tá? Então, Melquisedeque fala muito sobre isso, tá? Não, é bom não confundir Melquisedeque, Durval Melquisedeque, com o Melquisedeque histórico, que é um dos Kumaras, tá? Então, é importante isso, ok? Melquisedeque histórico foi um dos seres que vieram para cá, vieram 104 seres, 104 Kumaras de Vênus, são seres de Vênus, para elevar a consciência da humanidade, fazer mudanças do ponto de vista ambiental,
para que a Terra se tornasse o que ela é hoje, como Gaia. De todos esses 104, somente alguns ficaram aqui para cuidar energeticamente da Terra. Um deles é Melquisedeque, o outro é Sanat Kumara, que todo mundo fala, e mais alguns outros Kumaras que ficaram, em torno de, no máximo, 12 Kumaras. Tá? Ainda tem mais outro Melquisedeque que a gente fala muito, que é o Yoronash Melquisedeque, que é o comandante das frotas arcturianas. Então, assim, e é importante, né? Porque eles vêm de Vênus. Então, Vênus vem trazer o quê? O amor. É o que Jesus veio trazer. O amor, a chave, tá? Então, é isso que é importante a gente entender, né? Eu falando sobre isso, não sei porque eu estava falando sobre isso, para falar sobre sincronicidade. Lembramos. Alguma pergunta sobre isso? Porque isso é complicado, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar sobre as 7 raças raízes. Na verdade, precisa ser uma live específica sobre isso, para a gente poder ir destrinchando, né? E trazendo essa rede, essa árvore, né? Com os conteúdos para ficar muito claro. Porque é muito largo, né? essa informação. Mas quando você estava falando de Orion, né, do alinhamento com Orion, eu achei muito interessante, porque ontem nós começamos o Conexão com as Estrelas, e o primeiro encontro foi sobre o sistema de restauração de Orion, né? Então, nós tivemos conosco o Comando Oriano e o Conselho Oriano, que trouxeram suas tecnologias e nos ensinaram, né, a trabalhar para a liberação de memórias. Isso é importantíssimo. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são traumas e reflexões desde essa época de Orion, que está no nosso DNA, e que às vezes a gente acha que é uma ou outra coisa e não é. É um resquício de alguma coisa que aconteceu naquela ocasião. E como a gente vem com essa memória dentro do nosso DNA, a gente acaba despertando gatilhos, né? E então é importante a gente entender isso. É legal, essa também é outra informação que é importante trazer. O que é Orion, o que foi a Guerra de Orion, por que houve essa guerra, tá? Essa guerra, ela existiu justamente porque a primeira raça que se desenvolveu aqui na Terra, de todos os embriões, tá? De DNAs dessa semente estelar que foi trazido para a Terra através de cientistas que são semeadores de planetas, a primeira a desenvolver foram os répteis, foram os reptilianos. Ok? Quando a primeira raça, que são os reptilianos, se desenvolveram aqui, que são os dinossauros, né, se observou que não poderia existir mais nenhuma outra raça aqui na Terra, porque eles eram extremamente predadores. Então, houve uma situação de ser encaminhado um cometa até a Terra para que pudesse minimizar essa quantidade de raças reptilianas que existiam aqui, para que os seres humanos, a raça humana, pudesse se restabelecer. E dentro desse processo todo, quando os reptilianos ficaram sabendo que houve essa ação, então começou a Guerra de Orion. Esse foi o início da Guerra de Orion. Então se ficou estabelecido que a raça humana ela ia passar por provas por si só de autodesenvolvimento e que a gente não poderia ser atingido por nenhuma outra raça porque nós tínhamos o que a gente chama de livre-arbítrio. E é isso que nos protege até hoje. Do outro modo, nós estamos, ao longo de todo esse processo do crescimento da humanidade, sendo acessados por conselhos de mentores que têm o objetivo não de nos guiar, só de nos orientar no nosso desenvolvimento ser humano, quanto a valores, quanto a identificação do amor, do bem. Então, todos esses grandes seres que vieram, como Buda, como Krishna, como Rama, como Jesus Cristo e N outros pensadores, né?
O objetivo de vir até essa nosso encontro é elevar o nível consciencial do ser humano, né? Porque nós temos o nosso cérebro reptiliano, existe inclusive o nome é cérebro reptiliano que está aqui atrás. A função do cérebro reptiliano é estabelecer a nossa vida. Uhum. Alguma coisa que ameace a minha vida, automaticamente aciona o cérebro reptiliano. Isso. No entanto, existem momentos em que a gente tem que ter uma consciência maior e que aciona o cérebro reptiliano e a gente acaba agindo como um animal e não como um ser de consciência superior. Percebe? Então, a humanidade ela vem sendo observada ao longo de todo esse tempo, não só por seres que têm essas capacidades de transmutação e de chegar até o nosso nível de densidade, seres espirituais, como também por irmãos de outras estrelas, irmãos de outras galáxias. Em um determinado momento da humanidade, foi firmado um contrato com Grace para que eles pudessem entender o que é a humanidade. Então, quando eles vêm e eles firmam esse contrato, começa aí todo o processo de habituação. Mas não se poderia fazer nada, porque isso foi estabelecido com um ser humano aqui presente. No entanto, né, o que eles sempre buscaram foi a alma. Até hoje eles não conseguem compreender a alma. Eles têm um ser híbrido já, com alma, mas não é a alma que a gente tem. Os aspectos corpóreos, físicos e espirituais e as condições de anima mundi que nós temos, as condições de buscar o nosso eu superior, a nossa condição superior de vida e ao mesmo tempo estar aqui presente é algo que somente nós podemos fazer. E quando a gente tem o livre-arbítrio, só nós podemos decidir pela nossa vida. Interessante isso, né? Eles fizeram, durante um certo período, várias abduções para experimentos, né? E eles utilizavam muitas mulheres, né, que tinham capacidade de desdobramento para fazerem experiências de gestação. É interessante aí as histórias, mas assim, hoje, né, nós que estamos nesse processo já do despertar, a gente já vibra numa outra frequência que já não se conecta mais, né, com esse momento da humanidade. E nós já estamos num processo em que os seres das estrelas, né, o comando da luz, ele já vedou o nosso planeta, né? Já não há mais essa interferência externa, né? E o que estava acontecendo dentro do planeta de interferência já está sendo retirado quase que na sua totalidade. Exato. O próximo passo que a gente vai dar, né, é a consciência que nós estamos, o nível consciencial que nós estamos alcançando, aqueles seres que estão escolhendo ainda permanecer no nível de consciência aquém do que o planeta pode abrigar, será retirado do planeta e nós teremos um outro nível consciencial. Esse novo nível consciencial, ele já não permite que essas raças, né, atuem sobre nós, porque quando a gente aumenta o nosso nível consciencial, a gente tem noção do nosso livre-arbítrio. Exato. Embora nós tenhamos livre-arbítrio o tempo inteiro, quando a gente está adormecido, a gente não tem a consciência de que estamos usando o nosso livre-arbítrio ou dando o nosso livre-arbítrio para que outros façam o que quiserem. É o que a gente sempre estava trazendo para vocês. Não dê o seu poder ao outro. Não terceirize a sua vida. Não passe para frente a responsabilidade dos seus atos, das suas vidas, porque você é autogestor de você mesmo. Exato. Né? É importante isso que você está falando. Esse espaço, né,
de nível consciencial, onde a gente não vai mais terceirizar e não vamos mais dar o nosso poder, nós estamos nos empoderando. E isso faz com que a presença dos Greys aqui não se faça mais, né, necessária ou qualquer coisa. Né? Eles não vão se manter aqui, porque não tem energia que mantenha a liga. Exato. Eles vivem do medo, né? Eles vivem do medo, eles vivem da guerra, né? Eles vivem de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que nos traz, né? Esse aspecto negativo, né? E depois da pandemia, as pessoas começaram muito mais fortemente a ter esse despertar, a reconhecer, né? Esse momento importante. Eu vejo assim, a gente encontra muitos adultos que têm vive a criança, né? A criança ferida, né? Não é mais o momento disso. É importante que a gente aprenda que tudo aquilo que foi passado dentro da nossa criança tem que ser tratado imediatamente para que a gente possa revelar essa nossa condição superior, de adulto mesmo, responsável por tudo aquilo que a gente faz, né? Uma amiga minha, aliás, uma pessoa extremamente próxima minha, me disse esses dias que ela estava conversando com uma senhora, e essa senhora disse a ela: que eu estava ruim, eu fui até uma cartomante, e a cartomante pegou minha data de nascimento, pegou meu nome e tal, e me disse um monte de coisa e tal. Por que você faz isso? Por que você delega a tua responsabilidade de crescimento nas mãos de uma outra pessoa que está ditando aquilo que você precisa fazer? Não é mais tempo disso. É tempo de nós reconhecermos as nossas próprias sombras, voltarmos para dentro de nós e, a partir daí, revelar esse potencial inerente, esse estado de iluminação que existe dentro de nós. Se existe a sombra dentro de mim, tem que existir a luz. Então, eu tenho que evocar a luz dentro da minha própria vida. Então, isso é exercer o livre-arbítrio. Né? Uma outra coisa que as pessoas fazem, né, na hora de fazer as orações, né, aliás, não só necessariamente na hora de fazer orações, na hora em que as coisas estão complicadas, elas começam a pedir ajuda, né, para qualquer tipo de entidade. E qualquer tipo de entidade energética que não está direcionada pode ser qualquer coisa. Existem muitas entidades energéticas que são da sombra que vão dar para você um mundo. Vão te trazer dinheiro, vão te trazer um novo marido, vão te trazer... Mas e o desdobramento disso? Né? É importante que a gente comece a perceber uma coisa que é o que a vida nos dá de sinal daquilo que está passando na minha vida. Isso chama-se sincronicidade. Né? A sincronicidade eu tenho que estar com a minha cabeça muito bem esclarecida consciencialmente para que eu consiga perceber os sinais que a vida me dá. Ok? Isso chama-se processo de iluminação. Isso chama-se estado de Buda, estado iluminado. É uma consciência de que em um determinado problema ou situação que eu tenho que resolver na minha vida, eu consigo sair daquela condição, elevar essa minha condição de consciência, a minha mente, e conseguir enxergar por cima aonde estão as saídas dessa situação. E quando eu consigo fazer isso, eu começo a forçar esse meu estado de vida para um estado de iluminação, para um estado de sabedoria plena. Quando acontece isso, eu começo a ficar perceptivo a todas as coisas que vêm à minha volta, porque o universo ele vai te mandar minha informação. Ele vai te mandar uma pessoa para falar alguma coisa para você. E aí você vai ter que ficar atento a isso para você entender, olha aí, não tem nada a ver, mas é o que eu pedi para o universo. Porque eu preciso resolver esse assunto. Essa pessoa que veio na minha vida hoje, me encontrei no meio da rua, me falou uma coisa que não tem nada a ver, mas é a resposta que eu precisava para tomar aquela decisão na minha vida. Ou um carro, ou uma situação no trabalho, ou, enfim. Quando a gente não tem essa consciência elevada, quando a gente não tem essa consciência onde a gente consegue ver essas sincronicidades do universo,
a gente não consegue perceber isso. E é muito importante a gente começar a compreender isso. Para começar a compreender isso, a gente tem que ter uma autorresponsabilidade. A gente, primeiro, antes de mais nada, não pode delegar a responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida para outra pessoa. Nem para nada, e nem para ninguém, e nem para nenhuma energia. Né? Segundo, que a gente tem que aprender a não fazer nenhum contrato. Ser mentor, seu mentor, seus protetores, seus anjos, não vão fazer contratos com você. Faça tal coisa porque eu preciso de tal coisa. Ou mate uma galinha para que eu preciso... Não, eles não vão fazer isso. Entende? Os seus mentores vão te orientar no caminho, mas não vão te dar o peixe. Eles vão te orientar a pescar. Para você pescar, você tem que fazer assim, tem que colocar mãos nos ovos, tem que fazer isso, aquilo. Mas não vão pescar por você. Né? E tem muita gente que ainda vive a criança ferida que quer que as outras pessoas façam as coisas para ela. Que quer as coisas de mão beijada. Que sempre teve tudo e agora quer continuar tendo tudo, mesmo sendo adulto e tendo que enfrentar as responsabilidades. Né? Levanta, movimenta. Deus, põe uma coisa na cabeça, Deus, a partícula de Deus que existe em você é a partícula do movimento. Deus nunca é algo parado, Deus é movimento. Se você está parada na sua vida, se as coisas não estão acontecendo, você está estagnada num local que é confortável. Por que você não faz um desafio para você mesma? Né? Por que você não lança um desafio para você mesma? Qual é a história que você está criando para os seus filhos? Não é? Qual é a história que você está deixando para a humanidade? Ou você vai simplesmente passar por aqui? Então, a gente tem que ter exemplos, como um Mandela, como um Gandhi, né? São pessoas que tiveram suas dificuldades, seus problemas, têm as suas sombras, mas, ao mesmo tempo, fizeram da vida deles algo que fosse proveitoso para a humanidade. Enfrentaram os propósitos de vida que tinham. Sim. Mesmo ao custo de uma série de dificuldades. Né? Então, assim, faz sentido, se você não tem esse pensamento, se você não tem esse tipo de pensamento, comece a entender que isso é um pensamento de uma nova sociedade. Isso é um pensamento de avanço de um novo nível de vibração. Quando a gente estiver nesse nível de vibração de 5D, tudo aquilo que a gente pensar vai se concretizar. Então eu tenho que treinar pensar corretamente. Pensar no meu próximo, pensar, né, de uma forma mais ampla, pensar de uma forma em que tudo que eu faço individualmente vai repercutir no todo. Sim. Né? Isso é um pensamento adulto. Isso é um pensamento baseado numa pessoa que curou todas as suas crianças feridas e criou todos os problemas que existiam. Né? Deixa para trás tudo isso. Né? Vamos dar um start de um novo ser humano aqui agora. Isso mesmo. A criança ferida, só completando aí a criança ferida, todos nós temos uma criança ferida. Porque a criança, ela quer 100% de atenção e ela não vai ter 100% de atenção. Só que o novo degrau da humanidade é o amadurecimento. E para amadurecer, nós precisamos curar a criança. E como é que a gente cura a criança? A gente se torna adulto. E quando a gente se torna adulto, a gente acolhe a nossa criança. A gente pode dizer para aquela criança que nós estamos vendo ela e que ela está segura, porque nós já temos condições de cuidar dela, de protegê-la. Né? E aí a nossa criança vai se sentir segura e se entregar ao processo do amadurecimento. O que é uma criança ferida? Né? Criança ferida é uma parte nossa, psicológica, né? Que ela se descola para se proteger. Ela não está errada, né? Ela não faz nada de forma premeditada, ela apenas se protege de uma situação que ela julgou ser dolorida.
algo que machuca. Então, psicologicamente, a gente se descola. Aí você diz, a criança ferida. Nós temos várias crianças feridas. Vários aspectos nossos que foram deslocados, né? Para nos proteger de sofrer mais. A gente não quer a repetição. Então, se uma criança ela é sempre punida porque está chorando, ela vai se calar. Né? Mas aquela parte dela que ficou ferida, né? O calar, né? Essa parte dela que se recolhe. Então, ela não vai mais emitir som de choro, né? Porque ela está sendo repreendida. E hoje a gente pode olhar para a nossa criança, quando a gente amadurece, quando a gente dá um passo a mais na nossa expansão consciencial, a gente pode olhar para a nossa criança e permitir que ela chore. Quantos de nós não choram? Uhum. Eu houve uma época na minha vida em que eu disse assim, eu nunca mais vou chorar na minha vida. Eu levei anos sem chorar. E um dia eu despertei que isso era muito ruim para mim. Uhum. Aquilo estava me fazendo mal. Eu estava adoecendo. E aí eu voltei a chorar. E hoje quem me vê nas lives vê que eu choro mesmo, vivo com um pecinho do lado. E tá tudo certo, gente. Claro, isso faz parte, né? A criança e acolher ela. Aham, exato. Olha, uma coisa interessante que você falou, o que eu chamo de criança ferida que você comentou aí, por exemplo, são situações que te levaram a sair desse propósito e que ficou guardado para se restabelecer. Isso fica guardado dentro do xamanismo, isso fica guardado dentro do nosso corpo, primeiro em um momento energético que não está condizente. E isso vai para um determinado chakra, tá? Sim. Isso fica estabelecido, guardado dentro desse chakra, como se tivesse grudado nesse chakra, como se estivesse marcando o nosso DNA, tá? Se a gente não trabalha isso, se a gente não retira isso, se a gente não vai a fundo para ver o que tá e não tá, que está afetando esse chakra, o que vai acontecer é que você começa dentro desse chakra, os órgãos que fazem parte energética desse chakra, eles começam a serem, como se diz, influenciados por essa energia e passam a ficar doentes fisicamente. Então, a doença nada mais é do que uma repercussão energética sob o ponto de vista físico, tá? Quando nós retiramos essa energia, né, se libera essa situação. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, olha, pode ser que nessa semana você ainda sinta muita dor nesse pé, ou você sinta ainda alguma dor aí atrás na coluna, porque existe uma repercussão de reação disso natural, né? E depois, ao longo do tempo, essa energia vai se dissipando, porque eu transmuto ela com fogo, então isso vai se reequilibrando. Mas é interessante que não só a gente pode usar a nossa criança. Por exemplo, se você foi uma criança que você sabia o que você queria, e toda hora que você queria uma coisa, você ia lá, esperneava para tua mãe. Eu era assim, tá? Eu passava numa loja de brinquedo, vi um brinquedo, eu deitava... Diz minha mãe, tá? Eu não me lembro dessa história, tá? Minha irmã também fala isso, que eu deitava no chão e começava a chorar até que minha mãe me desse aquele brinquedo. Olha só que chato. É o transformar essa situação em algo que seja positivo para você. Algo que nesse momento você fala assim, eu quero fazer isso, eu acho que isso é importante para mim, e é uma determinação muito forte. Então, essa determinação muito forte, com uma consciência mais elevada, pode transformar a vida de pessoas. É isso que eu quero falar, entendeu? Você pode usar coisas positivas que você era. Você era uma criança extremamente comunicadora, você era uma criança extremamente alegre, você levava alegria em todos os lugares. Transforma isso no teu adulto agora e potencializa isso como algo para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, isso é importante. Isso é elevar a consciência a esse nível vibracional, né? Sim. Um outro ponto que você trouxe que é muito importante, esse é importantíssimo, e que eu vejo que muitas pessoas que estão começando no seu despertar se sentem um tanto quanto confusas, é a questão do contrato, né? Primeiro a gente fala de um pré-acordo,
né, que a gente faz antes de vir. Ok, a gente faz o pré-acordo, que a gente pode modificar na hora que a gente quiser, né? A gente não é obrigado a cumprir. A gente, né, tem um direcionamento, né? A nossa história está direcionando a gente para cumprir aquele pré-acordo. Isso é uma coisa. Contrato é outra coisa, que foi o que ele trouxe. Quando a gente está despertando, a gente está começando a descobrir um mundo de energia. Né? A gente está começando a descobrir um mundo de frequência. Muitos de nós estão abrindo a clarividência, né? Estão começando a perceber um mundo mais sutil que antes não percebia. Só que não sabe diferenciar o que é uma energia densa de uma energia sutil. Uhum. E aí, uma energia densa, uma consciência, né, que, digamos, vou utilizar aqui o termo da não-luz, que é muito inteligente, né, utiliza palavras, né, ações, como se fossem da luz, para nos induzir a fazer alguns acordos e contratos que não são benéficos para o nosso adiantamento. Então, o palavreado é muito bonito, né? É todo muito mascarado, mas existe um contrato onde você precisa dar a sua permissão. Para quê? Para que façam aquilo que eles estão querendo desde o início, eles estão só ali engabelando. Você já viu como é que golpista age? Golpista tem uma lábia, leva você no bico, você fica na dúvida se é verdade ou não é. Outro dia eu fiquei na dúvida. Me ligaram dizendo que era do meu banco, né, e queriam que eu deletasse o aplicativo para instalar um suposto, né, aplicativo que prevenia vírus. Mas eles são muito convincentes. O outro lado é assim. E eles precisam da sua permissão, porque você tem livre-arbítrio. Né? Se pedir para você dar alguma coisa em troca, não é da luz. Não é da luz. Então, tenham isso na mente de vocês. Se pedir alguma coisa em troca, não é da luz. Seres de luz não pedem absolutamente nada. Eles são luz, eles são amor incondicional. Eles te amam, independente do que você fizer. Você pode estar lá fazendo o que você achar que é de pior no mundo. Eles estão te amando. Eles não estão te cobrando. E é por isso que eu não acredito que Deus pune ninguém, né? Nem que ninguém, e que Deus fique triste ou magoado. Ele entende o nosso nível consciencial e não se magoaria por isso, e não nos cobraria atitudes que não fossem condizentes com o nosso nível evolutivo, gente. Então, assim, ó, liga o alerta, fica ligado. Contrato não é da luz, tá? Qualquer nível de troca não é da luz. Deixa eu falar uma coisa. Esclarecimento, né? É importante isso, tá? Para as pessoas que têm a visão aberta, para as pessoas que trabalham com projeção, que conseguem perceber o ambiente, tá? Falando claramente, aquelas pessoas que conseguem ver os nossos irmãos espirituais, tá? Você só vai, você não tenha medo disso, ok? O medo, ele só dá força para esses seres das trevas. Normalmente, se você olha nos olhos, normalmente eles vão ter o olho vermelho, eles viram a cara. Quando você está em projeção, se você tiver em projeção, e em projeção você encontrar com seres nesse sentido, olhe nos olhos para você ver. Porque eles podem aparecer para você plasmado de qualquer coisa. Eles podem aparecer para você plasmado da sua mãe, do seu irmão, da pessoa que você ama, e não é. É de Jesus e de Maria. De qualquer coisa, entendeu? Do seu mestre. Então, olhe nos olhos. Né? Quando você olhar nos olhos e você vê que está vermelho, já perceba que isso é uma enganação. Né? Então, é isso. É muito mais
forte o que a Beth fala aqui de enganar a gente para conseguir contratos, é muito mais forte do que isso, tá? Se você, dentro desse processo espiritual que você está vivendo, você sentir gosto metálico na boca, você ter pensamentos de depressão a ponto de sentir vontade de tirar a própria vida, busque urgentemente uma pessoa para terapia espiritual, porque você precisa urgente passar por isso. Tá? Não brinque com isso, ok? Porque é um caminho. É porque você chegou num nível de vibração tão baixo que você já está atraindo esse tipo de situação, tá? Especialmente as pessoas que têm sentem cheiro de enxofre ou têm um gosto metálico na boca. Bastante cuidado com isso. Claro, aqueles que usam o aparelho, né, vai ter um pouquinho, né, mas não é o caso, tá certo? Então, gente, acho que nossa mensagem por hoje, a gente fica por aqui, né, André? Que bom. A gente trouxe muita coisa, né? Nós fizemos um passeio aí maravilhoso por um campo lindo de conhecimento e trouxemos muita informação. E é esse o propósito aqui, né? A gente trazer essas reflexões para que as pessoas que estão no processo do despertar possam compreender-se dentro do seu próprio processo, né? E entender como é que as coisas acontecem e aconteceram para estarmos como estamos hoje. Tem alguma pergunta? Acho que não. Tá bom. Se tiver, a hora é agora. Se tiver, deixa eu ver aqui. Ok. E então... Perfeito, vamos deixar por hoje dessa forma. No próxima live a gente já traz um outro assunto já como complemento desses assuntos que a gente está trazendo hoje, tá? E agradecer muito a oportunidade mais uma vez e estar reunindo aqui com as pessoas do seu canal. Já para o próximo, já vou ter meu canal, então a gente já consegue multiplicar e fazer esse mesmo vídeo nos 2 canais. Acho que vai ser muito legal. Perfeito, vai ser ótimo. E muito obrigado, Beth. Muito obrigado a todos, né? Namastê. Obrigado pelo carinho de todos. Gratidão a todos. Gratidão. Todos que estão aqui nesta tarde de quarta-feira, todos que vão assistir, né? Compartilhem o vídeo se vocês gostaram, né? Comentem, inscrevam-se no canal se ainda não estiver aqui. Todo mundo que eu vi ali o nomezinho já é aqui do canal. Perfeito. Mas, passem para pessoas que estão despertando, que estão precisando ouvir desse conteúdo. Dessa forma, a gente também, né, é um agente de transformação. Então, beijo no coração, gratidão, André. Então, até a próxima.